Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos fazer a correção das questões de biologia do segundo dia de aplicação de provas dentro dos conteúdos de Ciências da Natureza, Enem 2025. Então vamos lá, já vamos cair matando em cima das questões aqui. Bora! Hora do show! Vamos lá. Essa aqui é a prova verde, tá? Que nós estamos corrigindo. Questão 93. O esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados. Aí vamos ver as etapas aqui. 1. Excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor. 2. Dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe os resíduos, transformando-os em gás metano e adubo. Seria a fermentação anaeróbia, né? 3. O gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou aquecedor. E 4. As sobras servem como fertilizante, viram adubo, né? Então vamos lá. Dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar a... Então, gente, vocês devem marcar aqui a letra... Opa, deixa eu pegar aqui. A canetinha, letra B, tá? O que é de acho? Por que o trem fica reto? Ó, que treta, hein? Esse programinha aí eu não sei mexer nele. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Que isso, cara. Eu achei que eu tava abafando pegando esse programa aqui. Ainda põe meu nome ali, que legal. Olha só, então é eutrofização dos corpos de água, porque se esses resíduos orgânicos caem no corpo d'água, pode ter aí uma proliferação de algas, em seguida uma proliferação de bactérias que vão se alimentar dos restos das algas, e aí pode acabar com o oxigênio dos corpos d'água, né? Esse é o processo de eutrofização. Então, evita esse tipo de fenômeno. Vamos para a próxima, que é a 94, né? Isso. Golden Rice, ou arroz dourado, é uma variedade de arroz enriquecida em beta-caroteno, precursor da vitamina A. Foi desenvolvida para ajudar a combater a doença decorrente da deficiência dessa vitamina. Para a obtenção dessa variedade de arroz, foram utilizados métodos de engenharia genética. Esse alimento contribui para diminuir a carência associada a qual doença? Gente, se é vitamina A, só pode ser a cegueira noturna, letra D, né? Porque a vitamina A é um componente importante da rodopsina, e um importante componente que vai estar ali nas células da retina, que vai auxiliar na captação, na absorção da luz. Beleza? Vamos para a próxima. Ah, genética. Ai, como eu amo genética. Olha que lindo, olha só. Os bichinhos aí, ó. Achei bonito, viu? Tá lindo. As características dele. Vamos ver o que está acontecendo. A figura apresenta a herança genética de uma característica a partir do cruzamento de insetos de uma mesma espécie. Então está mostrando aí os parentais, como é que eles são. Está mostrando que eles têm essa diferenciação aqui de manchas nas suas asas, né? Seus éretros. Nas costas deles, na parte dorsal, como queiram. E aí a primeira geração, os indivíduos herdaram aqui as características tanto do macho quanto da fêmea, certo? Para as manchas no corpo. Tanto o macho que nasceu desse casal, como uma fêmea que nasceu desse casal. Então isso mostra que não tem nenhuma correlação com relação ao sexo. A hereditariedade ela é independente do sexo dos indivíduos. Não tem herança ligada ao sexo, influenciada pelo sexo, né? Então o que nós podemos deduzir aqui? Que isso aqui é uma condição de codominância.
certo? Em que não há um alelo dominante sobre o outro. Qual alternativa representa a proporção fenotípica da prole resultante do cruzamento entre indivíduos da primeira geração? Então, pessoal, vocês têm que marcar aqui é A. Nossa senhora, os rabiscos que eu tinha feito antes aqui, apareceu tudo. Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Que papelão. Tava testando essas porcarias desses pincel. Então aqui você tem que marcar letra E. Beleza? Uai, mas por quê? Então apareceu aqui 2 com as bolinhas e o risco. Apareceu um só com as bolinhas e outro só com o risco. Por quê? Se é um caso... Deixa eu fazer aqui, ó. Complicado, hein? Deixa eu fazer aqui, ó. Se é uma questão de codominância, esse indivíduo aqui, ó, se a gente considerar ele aqui um indivíduo puro, certo? Por que indivíduo puro? Porque ele só tem essa característica. Se a gente está falando de codominância, se ele fosse, se ele tivesse o outro alelo da característica, ele seria igual a esses caras aqui, né? Então, ele só tem A. E o traço aqui seria o alelo B, certo? Se o cara for azão, vai ser só bolinha. Se for bezão, vai ser um traço. Então, esses indivíduos aqui, qual que é a possibilidade de nascer? A com B. Então, todo mundo aqui, ó, é AB, certo? Nossa senhora. Apanhando. Todos os indivíduos aqui, ó, esses 2 indivíduos aqui são AB. Agora, quando a gente cruza esses indivíduos, né, vão nascer desse jeito aqui, ó. Igual tá aqui. Vamos cruzar aqui, ó, fazer o quadro de Pinet. Ó. Nossa senhora. Apanhando nesse trem aqui, velho. Meu Deus. Nossa senhora, o que é isso? O que você tá arrumando? Isso, AB. Então, aqui dá o quê? Razão. É a proporção esperada em codominância, né? Que é 1 para 2 para 1. Ó, e esse cara aqui é quem? O cara que tem só manchinha, beleza? Agora aqui, ó. Azão. Bezão. Um desses aqui. Outro aqui. Azão. Bezão. Ó. Isso não vai dar certo. Então, 2 caras desse aqui, ó. Né? Bolinha e manchinha. E aqui. Bezão. Ué, para de pôr meu nome aí, cara. Que negócio chato. Todo o risco que eu dou, eu coloco. Para de falar meu nome. Que você tá arrumando, meu filho. Ué. Olha só. Então, Bezão. Bezão é esse cara aqui. Certo? Então, caso de codominância. Proporção de 1 para 2 para 1. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Beleza? Deu para entender? Então, caso de codominância. 1 para 2 para 1. Vamos para a próxima. Agora é a 98. 98. A maioria dos seres vivos tem um relógio biológico, ciclo circadiano, que regula as mudanças metabólicas comportamentais de acordo com o ciclo de 24 horas de rotação da Terra. Em 2015, um artigo publicado na revista Science Advantage mostrou ser possível a transferência dos genes do relógio circadiano da cianobactéria Synechococcus elongatus para o genoma da bactéria Escherichia coli, organismo não circadiano. Estão presentes no organismo geneticamente modificado. Quem que é na história aqui? Escherichia coli, que falou aqui, ó. Mostrou transferência dos genes do relógio circadiano da cianobactéria Synechococcus para o genoma da bactéria Escherichia coli. Então, quem é geneticamente modificado é
Escherichia coli. Estão presentes no organismo geneticamente modificado os genes do... Aqui vai dar letra D, né? Que é uma questão de interpretação. E tá vendo se você sabe interpretar, se você entende quem é o organismo geneticamente modificado na história. É só isso. Então, ciclo circadiano da Synechococcus elongatus e do metabolismo de Escherichia coli. Beleza? Então, questão de interpretação, você tem que ter um mínimo de conhecimento biológico de saber que um organismo geneticamente modificado é aquele que recebeu um gene externo, um gene de outra espécie. Vamos para a próxima, que é a 99. Os funcionários de um zoológico observaram um aumento na taxa de mortalidade de aves aquáticas por afogamento. Um grupo de biólogos analisou o comportamento das aves por várias semanas e observou que elas apresentavam dificuldade de flutuação por causa do encharcamento das penas com água. O aumento na taxa de mortalidade dessas aves estava associado a uma redução na secreção da glândula uropigial. Então, pessoal, aqui são necessários conhecimentos de zoologia dos vertebrados, conhecimento de seres vivos, né? Do grupo aí das aves. Então, quando você estuda aves, o professor, né? Geralmente, a maioria das vezes, pelo menos, eu acho que ele passa para vocês a informação de que as aves possuem uma glândula, né? Que secreta um líquido oleoso que serve para recobrir as penas e as penas não ficarem encharcadas, né? Então, se você estudou aí no segundo ano e não conseguiu chegar aos grupos dos vertebrados, porque agora, com as reformas curriculares, colocaram um monte de conteúdo que antes não era dado no segundo ano do ensino médio. Então, às vezes, o professor ele não consegue chegar a essa parte mais avançada dos conteúdos, né? Então, se você não estudou os seres vivos, né? Pelo menos ter uma noção geral de todos os grupos de seres vivos, é bom você aí no preparatório do Enem, né? Quando estiver fazendo cursinho e tal, dar pelo menos uma estudada aí em todos os grupos de seres vivos, para você ter uma noção, né? Pelo menos uma noção quando for encarar aí as provas. Beleza? Vamos para a próxima. É a 102. Os sapinhos ponta de flecha constituem um grupo de espécies encontradas na América Central e do Sul. Seus venenos são obtidos por meio do consumo de algumas formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esses venenos. Esses anfíbios são usados para envenenar as flechas das zarabatanas dos caçadores nativos. Quando capturados e criados em condições artificiais, ou quando nascidos em cativeiro, não são tóxicos. A perda da capacidade de se obter a toxina nos nascidos em cativeiro é causada pela gente, pelo amor de Deus, interpretação de texto que lhe aparecendo pergunta de prova de português, porque ele está pedindo você para interpretar o texto, você não precisa ter nenhum conhecimento de biologia. Então, é ausência de alimentação natural, letra B. Gente, tá claro, tá no texto aí, tá falando que eles produzem o veneno porque comem aqui formigas e cupins que se alimentam de plantas que contêm esse veneno, certo? E aí ele adquire o veneno, tá falando aqui, cara. Esses venenos que são alcaloides tóxicos, né? Que essas formigas comem das plantas e o sapinho come as formigas e os cupins e adquire também. Beleza? Interpretação de texto pura. Vamos para a próxima, que é a questão 103. 103. Produção de vacinas exige uma sequência de procedimentos, além de cumprimento estrito de verificações de segurança. No esquema, estão demonstradas etapas básicas realizadas para a fabricação de uma vacina, utilizando a tecnologia tradicional
e o efeito dela no organismo. Então, cultura de células infectadas com vírus. Aí, isolamento dos vírus. 2, inativação do vírus pelo calor ou por ação química, né? Enfraquece os vírus ali. 3, aplicação da vacina. E em 4, produziu uma coisinha aqui, né? Uma coisinha aqui, certo? Que está em interação ali com o vírus que foi inoculado no corpo, foi injetado no corpo. O antígeno utilizado na vacina, já está falando uma coisa importante aqui, ó. Antígeno te lembra o quê? O antígeno utilizado na vacina causa um efeito protetor contra o vírus, porque induz produção de proteínas neutralizadoras. Beleza? Que seriam os anticorpos. Aí a questão está cobrando de você conhecimento de detalhes da biologia. Está falando ali em proteínas neutralizadoras? Então ele está falando em anticorpos. Então ele está querendo saber se você sabe que anticorpos são proteínas. É isso. Eu tô achando mó engraçado essas questões, porque são questões que estão cobrando assim. Se você conhece coisas básicas de biologia, se você interpreta bem uma questão, né? Essa foi a 103. Agora é a 104. O bioma cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas tóxicas nesse ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim-gordura, nativo do continente africano e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas devido à sua agressividade e poder competitivo. Então essas espécies exóticas, né, essas espécies trazidas de outros continentes, a braquiária também é outro exemplo, né, elas competem com os capins nativos, podendo levar os capins nativos à extinção, né? Em longo prazo, essa ação do homem pode gerar qual consequência? Isso que eu acabei de falar, diminuir as espécies nativas do bioma. Beleza? Vamos para a próxima. 107. Mons de Gila, um lagarto encontrado em um deserto dos Estados Unidos, apresenta adaptações à falta de alimento nesse ambiente. Esse lagarto possui um hormônio que controla os níveis de açúcar em seu próprio sangue. Foi observado que esse hormônio também controla os níveis de açúcar no sangue de pessoas diabéticas. Considerando que animais de um mesmo grupo taxonômico podem apresentar características adaptativas semelhantes em ambientes similares, onde seria mais provável encontrar lagartos com essas características no território brasileiro. Então, está exigindo aí o conhecimento de biomas. Está falando que o monstro de Gila, ou o monstro de Guilin, encontrado em um ambiente desértico. O que nós teríamos mais similar ao ambiente desértico é a caatinga, né? Óbvio. Então, letra C. Beleza? Agora é a 109. Essa questão aqui eu não sei se é biologia ou não sei se é física. Mas eu acho que estão os dois conteúdos aí, cara. Estão os dois conteúdos aí. Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotografias? Em fotos tiradas com câmeras fotográficas antigas, por vezes as pessoas aparecem com os olhos vermelhos. Isso ocorre porque a luz do flash da câmera incide diretamente no globo ocular, sendo refletida por uma região repleta de vasos sanguíneos. Esse efeito é mais comum à noite ou em lugares pouco iluminados, porque com a pupila, à noite a pupila vai dilatar. Se tem menos luz, a pupila dilata para receber mais luz. E aí chega mais luz à retina, né, por causa do flash. Ok? Vamos para a próxima. É a 110.
O sashimi, filé de peixe cru, de baiacu, é uma iguaria muito apreciada no Japão. Entretanto, sua ingestão pode causar a morte por parada respiratória, pois esse peixe contém uma potente neurotoxina termoestável, a Que nome é esse, velho? Tetrodotoxina. Como é que é? Então trava a língua, né? Tetrodotoxina. 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 Que é produzida e armazenada nas gônadas e vísceras. Que ação poderia evitar essa intoxicação? Ô, velho, pelo amor de Deus, outra questão de interpretação, cara, velho, interpretação pura. Interpretação pura. Você tá falando que a toxina, essa neurotoxina, ela tá presente aqui, peraí, tá presente aqui nas gônadas e vísceras, velho. Essa é a opção que tem que ser marcada. Não encaixa nenhuma outra aí. Evitar o rompimento dos órgãos internos. Se a toxina está dentro das vísceras, é evitar o rompimento dos órgãos internos. É questão de português de novo. Tá fazendo prova de português. É verdade. Questão 111. A deficiência da enzima lipase ácida causa uma doença que o portador apresenta células que não degradam colesterol esterificado nem triglicerídeos, resultando no depósito desses compostos em diversos órgãos, principalmente no fígado. Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular? Citologia pura. Só pode ser aqui, pessoal, lisossomo, que é a organela responsável pela digestão celular. Então, a falta da enzima lipase ácida lisossômica, né, vai gerar esse problema aí, ok? Vamos para a próxima, que é 112. É isso mesmo? É. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50%. A temperatura está agora cerca de 1,2 graus Celsius mais quente em comparação ao século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus Celsius até 2100. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus Celsius até o fim deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras que reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Qual ação mitigadora auxilia na remoção? Quer saber como tirar, né, o gás carbônico da atmosfera, desse gás presente na atmosfera, reduzindo seus níveis. Dentre as opções aqui, gente, plantar mais árvores, né? Então, plantar mais árvores. Mas pode sair plantando qualquer árvore, qualquer espécie de árvore em qualquer local? Não, né? Se a gente vai plantar árvores, que sejam árvores endêmicas de um determinado bioma, de uma determinada região, certo? Não dá para sair pegando qualquer semente e plantando por aí, não. Senão você vai causar mais desequilíbrio ambiental, certo? Antigamente não, há pouco tempo atrás o pessoal estava incentivando muito isso, sabe, de sair jogando, espalhando semente por aí, né? Mas não pode ser qualquer semente. Então é preciso fazer um estudo, né? Pensar bem, ser um trabalho junto com alguma instituição séria, com alguma ONG séria, né? Para fazer esse plantio de um modo consciente, né? Não dá para sair plantando qualquer coisa em qualquer lugar, né? Porque senão você planta plantas exóticas no meio natural que vão, né, igual já discutimos na questão anterior aí, que vão competir com espécies nativas, podendo levar as espécies nativas à extinção, né?
Vamos para a próxima. Essa aqui foi 112. Agora 117. As cangas são ambientes resultantes da atuação, ao longo de milhões de anos, de chuvas, enxurradas, calor e ventos em rochas ricas em ferro. São compostas por até 90% de óxidos de ferro. Contém solos muito ácidos, rasos, com reduzidos índices de fertilidade, temperaturas que atingem quase 70 graus Celsius. Na superfície, ao contrário do que se imagina, esse tipo de ambiente abriga comunidades de plantas e animais com elevado número de espécies, distribuição restrita. É um ambiente de canga bem típico, ocorre aqui na Serra do Curral, né? Ocorre aqui na Serra do Rola Moça. No Parque do Rola Moça ali a gente vê claramente os ambientes de cangas, né? Essas formações ferruginosas assim, bem típicas, né? A seleção adaptativa... Sai fora. A seleção adaptativa desses ambientes favorece a ocorrência de espécies. Mais uma questão, querendo saber se você conhece os termos que estão sendo usados dentro das situações, né? Mais uma questão ambiental aí, né? Mais uma questão ambiental, mais uma questão ecológica. Quer saber se você entende aí a terminologia biológica de plantas que são restritas a uma determinada região, no caso que é as cangas. Certo? Vamos lá, 123. O ácido úsnico é retirado de líquens e foi testado contra diversas espécies, conforme o quadro. Então dá pra gente ver aqui, né, como esse ácido, né, atuou sobre diferentes espécies aqui. Então é dizer de eficiência baixa, bacilo de Koch, média eficiência, moluscos aquáticos adultos, alta eficiência, pernilongo, média eficiência, e vermes platelmintos foi ineficiente. O ácido úsnico mostrou-se mais indicado para o controle da... Isso aqui, cara, a pegadinha, é esquistossomose. Aí vocês podem pensar assim, pô, mas ele foi ineficiente aqui para vermes platelmintos. Às vezes você lembra, né? Esquistossomo está dentro do grupo dos platelmintos, né? Do filo dos platelmintos. Entretanto, o hospedeiro intermediário no ciclo da esquistossomose é caramujo, né? Do gênero Bionfalaria, né? Então, se a droga afeta o caramujo, logo serve para se fazer um controle aqui da esquistossomose. Beleza, vamos para a próxima. E teve uma última aqui, ó. Conhecimentos bioquímicos. Plantas e algas, 132. Plantas e algas realizam fotossíntese oxigênica para a síntese de matéria orgânica. E por isso utilizam trifosfato de adenosina ATP e nicotinamida adesina dinucleotídeo fosfato reduzido, NADPH. Já algumas bactérias fotossintetizantes não apresentam cloroplasto e clorofila, mas um pigmento denominado bacteroclorofila. E esses procariotos realizam a fotossíntese anoxigênica, cheio de trava-língua, né, velho? Um processo de síntese de matéria orgânica utilizando o gás carbono, CO2, e o gás sulfídrico, H2S. Na fotossíntese oxigênica, qual composto desempenha função análoga a do H2S? É a água, pessoal. Você vê que até a fórmula aqui, ó, H2O, né? É similar, né? Então cumpre o mesmo papel como fornecedores de elétrons durante a reação. Beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.